Juízes 13 começa a contar a história de um dos juízes de Israel, um dos prediletos das crianças, Sansão. Ele era um dos meus personagens prediletos, né? Por causa das características dele chamarem a atenção. Vamos começar a ler o verso 1 em diante. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a essa mulher. Ele disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar de Israel do poder dos filisteus. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa história, essa era a época dos juízes, onde não tinha rei sobre Israel, era o método de governo que Deus tinha escolhido. Ele suscitava líderes que eram pessoas que amavam a Deus, que queriam fazer a vontade dele e que dirigiam o povo. Esses juízes eram humanos, como todos nós somos, como depois também os reis eram humanos, mas eles não tinham assim a autoridade, o poder e o governo parecido com o governo de um rei. Não se cobrava impostos em Israel, embora o povo fosse uma nação, não tinha impostos, não é? E Deus geria aquilo de uma maneira diferente. Ela era uma direção muito teocrática, Deus estava no comando de tudo. Nessa época, depois vai mudar, né? Porque reis vão ser constituídos a pedido do povo, mas nessa época Deus levantou Sansão. Aqui diz que o povo de Israel tinha ficado 40 anos nas mãos dos filisteus, e diz assim, Deus entregou. O pensamento judaico, ele prevê que quando alguma coisa acontece, é porque Deus permitiu. Então na Bíblia a gente vai ler muitas vezes assim, o Senhor entregou, o Senhor fez, mas não foi o Senhor que fez assim, agora vocês vão ficar dominados pelos filisteus. Isso era muito mais uma consequência daquilo que o povo fazia, se afastando de Deus e ficando longe da influência de Deus. E quanto mais longe as pessoas ficavam de Deus, como nação elas se afastavam, e aí eles ficavam mais na mão dos seus algozes, os filisteus. Deus não criou um povo para que esse povo fosse o dominador do mundo. Deus não pretendia um império mundial pela força. Então você não vê Deus travando grandes guerras e nem Israel sendo grande demais. Era só o suficiente para ser uma nação e para fazer a diferença no mundo. Mas o povo se afastava de Deus e aconteceu que essa nação, os filisteus, começou a dominar o povo. A gente vive aqui na época em que o domínio do ferro estava nas mãos dos filisteus. Israel não tinha domínio de ferro. Agora você imagina uma época onde não tinha armas de fogo e não tinha grandes armas ou poderio bélico. Dominar o ferro era muita coisa. As carruagens eram melhores, as armas começavam a ser fundidas e serem mais mortais do que as armas do povo de Israel. Então, os filisteus realmente dominavam, e era um domínio que incomodava muito, porque muitas vezes eles iam para Israel, dominavam aldeias inteiras, tomavam suas mulheres, abusavam de suas mulheres. A gente não está falando assim de uma coisa simples, nós estamos falando de uma época terrível, onde os filisteus, apesar de eles ainda deixarem Israel como nação, eles dominavam com mão forte em cima do povo de Israel. E nessa época, depois de 40 anos, Deus suscita um outro juiz. E aqui vem uma primeira tendência da gente, é que achar que Sansão, ele era uma pessoa assim, tão
especial e diferente de nós, que ele é um personagem, uma pessoa que não se compara a nenhum de nós, e que a história dele não se aplica a nós. Acontece que na Bíblia não existe a história de um ser humano sequer que não se aplique à nossa história. Não existe isso. Qualquer história que você lê na Bíblia, qualquer relato histórico que você lê na Bíblia, vai ter uma aplicação direta para a sua vida. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, Isaías, Jeremias, eles foram profetas. Por que profeta? Porque Deus escolheu esses dois para serem profetas. Abraão foi o pai da fé, por quê? Porque Deus escolheu, como se Deus tivesse olhado para toda a humanidade, a gente ia ver quem que eu vou escolher para ser o pai da fé. Você, caiu no Abraão, ele vai ser o pai da fé. Não. Essa escolha para ser o pai da fé, ela vem porque Abraão era amigo de Deus, né? A amizade de Abraão, ou a aceitação por parte de Abraão do chamado de Deus, é que fez dele alguém especial. E será que esse chamado não estava sendo feito para todos os seres humanos na face da terra naquela mesma época? Sim. Como Deus está fazendo hoje o chamado para todo mundo. E aqui diz que ele foi, Sansão, consagrado a Deus desde o ventre materno. Alguém aqui consagrou seu filho a Deus desde o ventre materno? Levanta a mão, quero ver. A gente consagra os filhos da gente desde o ventre materno a Deus. Então, a história de Sansão não é a história assim de um ser humano. E tem mais alguma coisa. Por exemplo, será que Sansão poderia recusar o chamado que ele teve? Sim ou não? E aí vem o seguinte, todo ser humano na face da terra vai ser tocado e chamado pelo Espírito em algum momento da vida dele. Pode pensar a região mais distante, mais difícil de ser alcançado por um ser humano que você conhece. Pode pensar Mongólia, pode pensar qualquer lugar do mundo, pode pensar a selva amazônica, uma tribo onde ninguém teve nem contato com o ser humano. O Espírito Santo, ele está tocando o coração de cada ser humano ao redor do globo terrestre. Essa é uma ação de Deus o tempo todo, em todos os seres humanos. A diferença não é se o Espírito toca ou se o Espírito chama. A diferença é se a pessoa aceita. Lógico que ao redor do globo, nem todo mundo tem o conhecimento da Bíblia. Aliás, a grande maioria das pessoas nunca viu uma Bíblia na vida. Mas essa pessoa vai responder ao toque de Deus de acordo com aquilo que ela entende de quem é Deus. E é isso que, por exemplo, Romanos, capítulo 1, capítulo 2, diz para a gente. Paulo fala disso de uma maneira muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, porque até mesmo os gentios, ou seja, os que não eram judeus, quando eles guardam a lei sem conhecer a lei, eles estão dando prova de que Deus existe. Não é incrível que alguém possa guardar a lei sem conhecer a lei? Será que tem alguém que segue a Bíblia sem conhecer a Bíblia? Em vários aspectos? Lógico. Ele está dizendo assim, pode ter uma aldeia indígena lá onde a civilização não teve contato com eles. O ser humano que nós achamos normal não teve contato com aqueles seres humanos. Porém, se uma daquelas pessoas, tocada pelo Espírito de Deus, entende que ali, aquela rocha é Deus, e tocada pelo Espírito, ela não adultera, ela ama o seu próximo, já é resultado da ação do Espírito no coração dele, e ele está guardando a lei, mesmo sem conhecer a lei. E Paulo diz, isso é testemunho de que Deus existe. É um testemunho de que Deus existe e de que o seu Espírito toca o coração de todo e qualquer ser humano. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra na história de Sansão é desmistificar e pensar assim, a história de Sansão tem sim a ver com a minha história. A história de Sansão tem sim a ver com a sua vida. Porque o chamado que Sansão recebeu, você também está recebendo hoje, nesse momento, na sua vida. Também ele podia negar o chamado dele, como você e eu podemos negar o chamado de Deus para nós.
Cada um de nós tem um chamado. Aliás, isso é uma coisa assim, típica do ser humano. Todo ser humano ao redor do mundo sente que tem um chamado para alguma coisa diferente, para algo especial. Todo ser humano. Aí a gente encontra Sansão, toda essa história inicial, tem o fato de que a mãe não podia ter filho e tal, e que ele recebeu um chamado para ser líder em Israel. Você é chamado para ser um líder hoje, nesse mundo, e eu também. Me sentei nos bancos dessa igreja, quando ela não era assim, ela era assim aqui nesse terreno, né? E me senti chamado por Deus aqui. Chamado para ser pastor? Não. Me sentia chamado para alguma coisa especial. O que era, eu não sabia. Mas era, poxa, eu sinto que Deus deseja de mim alguma coisa especial. Esse é o desejo que Deus coloca no coração de todos nós. Aí, aqui, a Bíblia descreve o momento especial em que Sansão resolveu responder positivamente a esse chamado. E aqui tem uma coisa, olha, nevrálgica, importantíssima, seríssima. As pesquisas, últimas pesquisas da Igreja Mundial hoje, apontam que 60% dos nossos juvenis deixarão de ser adventistas quando eles chegarem na adolescência e juventude. 60%. E a gente acabou de apresentar o Joaquim aqui. É quase que uma contagem regressiva para pensar assim, quem vai ser o próximo que vai deixar? 60%. Você poderia chamar todas as crianças aqui na frente, colocar tudo aqui, e a gente olhar e dizer assim, manda sentar 40%. Aí pega os outros todos assim, não estarão aqui amanhã, depois. Não estarão. E aí a gente vive nessa época, não é? Onde o mundo tem um monte de filosofias, onde existe uma filosofia de massa do não Deus, da não existência de Deus, do Deus como não sendo o Criador, onde existe um pensamento massivo de como se comportar, por exemplo, com família, com namoro. Existe uma cultura, um aculturamento mundial massivo que fala sobre um monte de princípios que a gente aprende, onde cada vez mais quem adota princípios é tido como fundamentalista, e muitas vezes nós somos fundamentalistas, no sentido ruim da palavra, quando a gente coloca os fundamentos acima do amor de Deus, e quando a gente resolve defender Deus, a lei de Deus ou a doutrina da lei de Deus, esmagando pessoas, seja dentro da igreja, ou seja na internet, em qualquer lugar. Mas chega um momento nevrálgico, onde você, que é aventureiro, você que é desbravador, você que é juvenil, onde você tem que escolher se você quer seguir a Deus ou não. E é com você que eu estou falando. Você que tem 10 anos, 11, 12, você tem que escolher na sua vida se você quer Deus ou não. E às vezes isso vai passando, porque você vai ficando na igreja, porque os pais estão na igreja. Então talvez você tenha 18, ou 20, ou 30 anos, e ainda não decidiu se você quer Deus por Deus. E aí fica um monte de dúvida na tua cabeça, um monte de coisa gravitando aí, e você fica o tempo inteiro em dúvida, carregado por filosofia aqui, filosofia, e como se já não bastassem as filosofias de fora da igreja, aí tem um monte de filosofias dentro também da igreja, e as pessoas estão confusas. Esse é o retrato do tempo do fim, que a Bíblia descreve. Você queria saber como é que era? Pronto, está aí. Você está vivendo ele, olha ao redor. Você está vivendo o tempo do fim, onde até mesmo os escolhidos podem se perder, até mesmo os escolhidos. E aí Deus chama você, não interessa a tua idade, porque a única maneira de você decidir por Deus é você escolher
ter um relacionamento verdadeiro com esse Deus, e por você mesmo, você conhecer Deus, e deixar Deus influir a sua vida, e mostrar que Ele é Deus, um Deus verdadeiro, que interage com você. Então, se você não decidiu ainda ser que é Deus, você vai viver na dúvida o resto da vida, a não ser que você diga: Deus, eu estou cansado de viver uma religião de fachada, de viver na dúvida, arrastado pelo vento de doutrinas para lá e para cá. Deus, se o Senhor é um Deus de verdade, se manifesta na minha vida, e eu vou fazer de tudo para conhecer o Senhor. E aí você se põe a conversar com Deus, e aplica todo o tempo e toda a força sua para você conhecer Deus. E Deus vai se manifestar na sua vida, se o seu pedido é sincero. Ele fez isso com Sansão. Você quer ver? Olha o que diz aqui. Sansão 13 ainda, verso 24. Aqui dá um resumão da vida de Sansão até a juventude dele, diz assim: depois deu a mulher à luz um filho e chamou Sansão. O menino cresceu, pronto, Sansão já está grande. E o Senhor o abençoou. Está aí Sansão caminhando naquilo que os pais ensinaram. Verso 25, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zora e Estaol. Agora sim, até ali, a infância dele, a juvenilidade dele, a adolescência dele, ele foi seguindo o que os pais ensinaram. E agora ele está lá em Manedã, que era uma localidade entre as cidades de Zora e de Estaol, quando Sansão, ele decidiu deixar com que o Espírito tomasse conta da vida dele, e aí diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Ou seja, o Espírito de Deus tomou conta de Sansão. Sansão resolveu ter ele mesmo um relacionamento pessoal com Deus. Ele resolveu ele mesmo dizer: Senhor, tudo bem, eu fui escolhido lá quando era pequeno, mas eu não tinha nem culpa disso, eu não escolhi isso. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, mas eu tenho que escolher se eu quero ou não seguir aquilo que o Senhor planejou para mim. E eu estou dizendo: eu quero. O Senhor é um Deus de verdade, se mostra para mim. E aqui diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitar Sansão, o Espírito Santo tomou conta dele. Beleza. E agora o que a gente vê daqui para frente é Sansão sob a ação do Espírito Santo. Quem aqui conhece a história de Sansão? Quero ver a mão. Ergue, por favor, se você conhece. Então você deve estar pensando assim: meu Deus, imagina se não tivesse sob a ação do Espírito Santo, né? Porque o que Sansão fez de besteira sob a ação do Espírito Santo. E eu fico assim, olha, eu vou dizer para você, quanto mais eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu fico mais maravilhado e extasiado. A história de Sansão, ela mostra para a gente claramente que não é simplesmente dizer: ah, eu sou quem sou e Deus me aceita como eu sou e vai ficar tudo bem. Não, mas ela é sim a história de um ser humano comum, normal, com todas as suas qualidades e defeitos, e que vive a vida de um ser humano normal, com todos os seus altos e baixos, com as suas subidas e as suas quedas espirituais vertiginosas. A história de Sansão é a história de alguém que, mesmo tendo entregue a sua vida na mão de Deus, e mesmo estando sob o domínio completo do Espírito Santo em vários momentos, ainda assim, em muitos momentos escolheu romper o seu relacionamento dele e ir sozinho. Porque Sansão lutava contra uma coisa que era assim: a vontade de fazer a minha vontade. E Sansão, ele era apaixonado por fazer a vontade dele. E agora não vou pedir para você levantar a mão, então não levante, por favor, mas quem aqui é apaixonado por fazer a própria vontade? Não tem um ser humano que não seja. E o que a gente vê, eu fico apaixonado pela Bíblia, sabe? Porque Deus Ele podia escolher a história só de gente assim perfeita. Ou Deus podia mascarar, dizer assim: esses seres humanos aí, eles nunca vão saber se o que eu estou escrevendo aqui é verdadeiro ou não. Então não vou relatar a história do Sansão como é. Eu tenho que dar uma aparência do bem.
Como é que eu vou botar a história de um juiz de Israel, um camarada que viveu a vida de Sansão, com esse monte de porcaria que ele fez na vida dele? Mas Deus não, ele diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitar Sansão. Pronto, agora o Espírito está sobre ele. Primeira coisa que ele faz: pai, mãe, eu achei uma mulher e eu vou casar com ela. Quem é? A fulana, Filisteia. Mas não sabemos onde você foi buscar nos filisteus uma mulher? Agora você imagina o choque dos pais. Porque os filhos falam para a gente certas coisas que deixam a gente em choque do que eles escolhem para a vida deles. Aliás, esse é um choque tremendo, porque a gente tem planos para a vida dos filhos, né? A gente projeta os nossos desejos, né? As nossas vontades, nossas realizações para os filhos. E a gente descobre que eles são donos da vida dele e eles escolhem o que eles vão fazer. Isso é desesperador para a gente. E a primeira coisa que Sansão escolhe é uma mulher filisteia para casar. E o pai diz: por que você não casa com uma garota aqui do nosso povo, da nossa igreja? Eu escolhi e eu vou casar, quer vocês queiram ou não. Peraí, mas Sansão não estava dirigido pelo Espírito? A gente tem que lembrar um negócio, né? Primeiro, o tempo aqui está envolvido um monte de tempo na vida de Sansão, né? Então dá a impressão que num dia ele estava lá, no outro dia ele recebeu o Espírito, no outro dia, vou casar com a Filisteia. Não, tem tempo aí. Um monte de coisa que a Bíblia enxugou, não relata, a gente não sabe o que aconteceu, mas num momento especial, depois do Espírito Santo tomar conta da vida dele, ele chega para o pai e para a mãe e diz isso. E a gente sabe o que acontece. Sansão leva os pais para conhecer. No caminho ele vai como batedor, protegendo o pai, mas vocês ficam aqui, eu vou ver se está tudo bem lá na frente. Vai Sansão, sem o pai e a mãe saber, encontra um leão. Aí o leão vai atacar Sansão. Sansão se defende, ataca o leão. Ele mata o leão. Acho que é melhor a gente ler. Eu tenho uma pergunta para fazer para você antes disso aqui. É que eu pulei uma partezinha da história importante. Qual era a maior característica de Sansão? Força. Vamos conversar. Maior característica dele era força. Segundo, onde estava a força de Sansão? Essa é uma resposta que geralmente o pessoal dá em duas fases. Cabelo, Deus. É assim. Ah, mas eu quero perguntar para você de novo. A força estava no cabelo ou estava em Deus? Certeza? Cabelo? Ó, tá vendo? Quando eu pergunto certeza, tem gente que muda de opinião também. Estava no cabelo? Em Deus? Ah, é? Nos dois? Em Deus e no cabelo? Vamos ver, nós vamos chegar lá. Olha só o que acontece. Acontece que não podia cortar o cabelo do Sansão, porque senão ele perdia a força. É o que diz aí a história. É ou não é? Agora vê o que acontece aqui. Verso 5. Depois, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe à cidade de Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bradando, lhe saiu ao encontro. Eu vou parar aqui um pouquinho. Primeiro, o voto do nazireu dizia que ele não podia beber bebida forte, tocar em bebida forte, ele não podia passar no meio de vinhas e nem pegar em uvas. Esse era o voto do nazireu. Já estava o Sansão no lugar errado. Lembra, o voto do nazireu dizia que ele não podia tocar em cadáver também. Não podia tocar. Nem de gente, nem de bicho. Está aí o Sansão passando no meio das plantações de uva de Tina, e aí diz que um leão veio encontrar com ele, mas não era um leão. Tem um detalhe aí, ele era um leão o quê? Leão novo. Era um leão novo assim, pensa um cachorro grande com 6 meses, já é um bitelão, é ou não é? Eu não sei se esse leão tinha 1 ano mais ou menos, mas vocês sabem qual a diferença de um leão novo e um leão velho? Eu sei a diferença. Se eu me propuser a jogar futebol, serei com certeza o último a ser escolhido. É ou não é? Mas já fui o primeiro. Lá atrás eu já fui o primeiro.
quando eu era um leão novo, eu não é? Aqui ele está querendo dizer, o escritor está querendo ressaltar a força desse animal que veio lutar com Sansão. Porque um leão novo, ele era muito mais forte. E diz aí que Sansão lutou com ele e despedaçou como quem despedaça um cabrito. Pode ser que para alguém despedaçar um cabrito seja fácil, né? Para mim já não é tanto assim não, né? Mas que diz assim, vamos dizer, se fosse nós, né? Como quem despedaça um ratinho, pronto. Muito forte Sansão. Mas espera aí, antes de Sansão fazer isso, o que será que aconteceu? Olha o que diz o texto aqui, olha. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que o rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. O que aconteceu antes de ele despedaçar o leão? O Espírito de Deus tomou conta de Sansão. Foi ou não foi? O Espírito. Onde estava a força? Em Deus ou no cabelo? Em Deus? No Espírito? Beleza. Tem um segundo fato aí. É que Sansão depois volta, lá na carcaça, no cadáver do leão, foi feito mel de abelha, e ele pega aquele mel. Ora, o nazireu não era para tocar em cadáver. Está aí Sansão, que lá atrás tinha entregou a sua vida para Deus e que era guiada pelo Espírito. Agora estava o Sansão pegando o mel de abelha de um cadáver. E ele propôs um enigma. A gente sabe da história, tá? Eu vou abreviar, mas a gente sabe da história. E ele fez um enigma para os filisteus no casamento dele. E ele assuntou assim, né? Ele provocou os filisteus. E ele botou um enigma que tinha a ver com o leão e com o mel. E os filisteus começaram a pressionar a esposa do Sansão. Conta para a gente, conta para a gente, conta para a gente. E ela começou a pressionar quem? Sansão. Conta para mim, conta para mim, conta para mim. Não conto. Você não me ama, você não me ama, você não me ama. Não conto. Você não me ama. Contou. E aí o que aconteceu? Ele teve que pagar. Pode falar. Teve que pagar a aposta. Aí o que ele fez? Tinha que arrumar 30 roupas, 30 vestes festivais. E ele desceu lá nos Ascalonitas para fazer isso. E olha o que diz aqui. Então o Espírito Senhor, é o verso 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou suas vestes e deu aos que declararam o enigma. Eu vou te falar, hein? Essa história de Sansão não é nada politicamente correta, é? Talvez é um tipo de história que se estivesse na TV e que não fosse bíblica, você diz assim, não, isso não é história para criança, não. Ou é? Porque ele faz uma aposta, vai lá e mata 30 homens. Mas daí está complicado. O que diz no começo? Então o Espírito do Senhor tomou conta de Sansão. Ele ficou forte. Ele derrotou aqueles 30 homens. Onde é que estava a força de Sansão? No cabelo ou no espírito? No cabelo ou em Deus? Certeza? Não estava no cabelo. Mas tem mais um evento. Olha só. Aconteceu que Sansão, ele começou a incomodar demais os filisteus. De certa forma, olha, eu estou falando, né, de coisas absurdas que o Sansão fez, mas eu estou me lembrando, por exemplo, do Abraão. Abraão, ele pela segunda vez mente dizendo que a Sara não era a mulher dele, e é para o rei dos filisteus. Você lembra disso? Rei de Gerar. Ele mente. E o homem manda preparar a Sara para ele poder deitar com a Sara. E de noite Deus aparece para o rei de Gerar, o rei dos filisteus. E ele diz assim, está vindo maldição sobre o teu povo. As tuas mulheres, todas do teu povo estão ficando estéreis. Senhor, por quê? É porque a mulher que você tomou, ela não é tua, ela já é casada. E aquele que está lá é o marido dela. Mas eu não sabia, Senhor. Eu sei que você não sabia, por isso que eu estou te avisando. Estou avisando antes para você não cair nessa. Volta atrás, devolve a mulher para o marido. Mas, Senhor, e essa desgraça que está acontecendo? Você faz o seguinte, pede para o marido dela, que é profeta, ele vai orar, vai interceder por você e pelo seu povo, e isso vai passar.
Você percebeu que Deus pede para Abraão, que tinha mentido, e Deus não diz, Abraão, que era profeta, não, Abraão ainda é profeta, e diz, ele vai interceder por você e a maldição vai passar. Isso não te mostra alguma coisa? É porque a gente está acostumado a se sentir ex-cristão. A gente está acostumado a não ter autoestima espiritual. Olhando para os nossos defeitos, para as nossas falhas. Mas de alguma forma, essas histórias contam para nós que quando a gente faz uma entrega da vida da gente para Deus, mesmo quando a gente cai, Deus quer levantar a gente e ainda quer usar a gente. E Ele sabe que a gente vai cair de novo, mas Ele quer levantar e ainda quer usar a gente. E Deus jamais vai chamar você de ex-cristão, de ex-profeta, de ex-pastor. Deus vai chamar você de filho dele ou de filha o tempo todo. Sempre que você tiver vontade de levantar, Ele vai te dar a mão para levantar você. E Ele vai te levantar, e Ele vai te exaltar de novo, e Ele vai te usar de novo, e Ele vai usar outra vez. Agora, Sansão começa a incomodar tanto, que os filisteus fazem uma estratégia. Vamos para a cidade de Leí, é uma aldeiazinha, e vão pressionar aquele povo para eles entregarem o Sansão para a gente. Porque a gente não consegue pegar o Sansão. E eles foram. Sansão chegou em Leí, o povo tudo triste, cabisbaixo. O que está acontecendo? Os filisteus estiveram aqui e disseram que se a gente não entregar você amarrado para eles, eles vão matar a gente, vão pegar nossas mulheres, nossos filhos, vão fazer um estrago aqui. Sansão disse, vocês prometem que vocês não me matam? Prometemos. Então pode me amarrar e pode entregar para os filisteus. E eles amarraram Sansão. E olha o que acontece em seguida, olha só. Aqui diz assim, é o capítulo 15, o verso 14. Chegando Sansão a Leí, os filisteus saíram ao seu encontro jubilando, estava amarrado. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linha queimado no fogo, e as amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, e com ela feriu 1000 homens. Uau! Sansão acha um pedaço de osso, primeiro ele arrebenta a corda, e olha o detalhe de novo, lembra o leão novo? Aqui diz o quê? A corda parecia fio de linha queimada no fogo. O que é linha queimada no fogo? É nada. Pegou um pedaço de osso e feriu 1000 homens. Mas o que aconteceu antes? Vamos falar? O que aconteceu antes? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Aonde estava a força? Em Deus ou no cabelo? É, certeza? Olha lá, hein? Vou falar um último evento aqui. Sansão vai para a cidade de Gaza, e lá ele vai se deitar com a prostituta. Agora, os habitantes da cidade, filisteus, sabiam que ele estava lá. Prepararam uma emboscada para de manhã, ao amanhecer, pegar o Sansão. Mas Sansão, esperto, ficou deitado até a meia-noite e foi embora. Olha o que acontece agora. Olha a demonstração de força de Sansão. Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Verso 3. Porém Sansão, vamos ler o 2, vai. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o dia raiar, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado só até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as ombreiras, e juntamente com a tranca, e tomou, pondo sobre os ombros, levou para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Agora Sansão levanta, ele chega, a cidade está trancada, ele arranca as portas da cidade,
com ferrolho, com tranca, com cadeado, com tudo. Ele arranca, bota nas costas. É incrível o detalhe, porque ele podia só ter arrancado e jogado no chão, mas Sansão põe nas costas e sobe o morro ainda, levando as portas. Hoje em dia é difícil até subir o morro sem nada nas costas, mas ele ainda subiu com as portas. Mas o que aconteceu antes com Sansão? O que aconteceu? O Espírito de Deus tomou conta dele? Está escrito aí isso? Dessa vez não. Dessa vez não. Espera aí, mas ele pegou a porta, não pegou? Arrancou, não arrancou? Botou no ombro e subiu o morro ainda, não foi ou não foi? Então, espera aí, a força está no cabelo ou está em Deus? Em Deus, é? Ficou em dúvida? Ou não? Mas aí não diz que o Espírito Santo tomou conta dele. Como eu disse, tem um tempo envolvido, né? Entre o último evento e esse aqui tem 20 anos de separação. 20 anos, Sansão vivendo a vida dele, escolhendo as suas escolhas, fazendo aquilo que ele quer. E você sabe que a doutrina do mundo hoje ela é assim, ó. Eu vou fazer isso porque eu quero. Eu quero. Isso me deixa mais alegre, eu vou fazer porque eu quero. Eu faço o que eu quero. Sansão era assim, ele fazia o que ele queria. Depois de 20 anos fazendo o que ele queria, ele vai para a cidade de Gaza, para se deitar com uma prostituta. E dessa vez, o Espírito de Deus não toma conta de Sansão. Mas ele arranca as portas. Com que força Sansão arrancou aquelas portas? É simples. Aqui mais uma vez prova para a gente que Deus não abandona a gente e não tira as bênçãos da gente quando a gente cai. Você é inteligente? Essa é a tua força? Inteligente em que área? Porque inteligente todos nós somos. Todos nós. Esses dias aí eu estava aqui em Sorocaba e encontrei na rua uma pessoa de uns 10 anos mais velha que eu, um senhor. Conversando com ele, ele diz, prazer, meu nome é Paulo. Eu digo, meu nome é Fernando. Ele falou, então eu sou engenheiro aposentado, sou professor de matemática aposentado também. Olhei na cara dele, falei, Paulo, você foi meu professor de matemática? Ele olhou, uau, poxa vida, onde? Eu digo, no CEONC, estudei no CEONC. É verdade, você e seu irmão. É verdade, era eu e meu irmão mesmo, né? E eu tinha dito meu nome, disse, Fernando. Ele falou, Fernando Iglesias, lembrou do meu nome, né? E eu sei porque que ele lembrou de mim. É porque eu fui, com certeza, o pior aluno de matemática que ele já teve na vida dele. E eu não estou brincando, não. É verdade pura. Péssimo aluno de matemática. E eu só estudei com meu irmão lá porque eu repeti de ano 2 vezes e ele me alcançou. E graças a Deus, porque daí ele me ensinava a matemática para eu poder passar, assim, numa dificuldade tremenda. Então eu não perguntei para o Paulo, né, mas ele que está com uns 70 anos agora, mais ou menos, lembrou de mim. Eu só não perguntei por quê, porque ele não ia dizer assim, você foi o pior aluno que eu já tive na vida, né? Mas todos nós somos inteligentes em alguma coisa. Mas você é bom no quê? Nas exatas? Você é bom nos negócios, é isso? Se você abandonar Deus, Deus não vai dizer assim, agora você vai perder tua capacidade. Agora você vai perder teu dinheiro. Não. Deus não vai amaldiçoar você porque você largou de Deus. E Sansão, que tinha recebido como dom de Deus a sua força, ele não perdeu a força por causa disso. Todos nós somos dotados por Deus de bênçãos e de dons incríveis, tão incríveis quanto a força do Sansão, seja a sabedoria, seja a beleza, seja a comunicação, seja o dom que você tiver. Você tem um dom, por pior que seja a tua autoestima, você diga, eu não, sim, você recebeu pelo menos um dom de Deus maravilhoso, e Jesus confirma isso na parábola dos talentos. Ele deu pelo menos um dom para cada um, maravilhoso, poderoso. O que você faz com esse dom?
Então Deus não tirou o dom de Sansão. Embora o Espírito não multiplicasse a força dele, o dom ainda estava lá, Deus não o abandonou. E isso é uma bênção, mas é um perigo. Porque a gente corre o risco de passar a vida inteira pensando, mas eu dei duro para conseguir. Eu posso abandonar Deus, não acontece nada comigo, olha aí, ó. Continuo forte, continuo bonita, eu continuo sábio, continuo me dando bem nos negócios, Deus não me amaldiçoou. Esse é o nosso Deus, sabe? Que não abandona a gente por nada nesse mundo. Deus não vai te abandonar por nada nesse mundo, por nada. Ele vai continuar chamando. É como o pai do filho pródigo. Ele não vai te incomodar a vida inteira, não vai ser um tormento na sua vida, mas Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de esperar, de exercer a atração dEle por você. E aí vai Sansão. A gente sabe o que segue acontecendo na vida dele. É incrível, né? Porque a gente erra inúmeras vezes nas mesmas coisas, do mesmo jeito. E Sansão vai procurar uma outra mulher filisteia, que é a Dalila. Ele de novo vai passar pelas vinhas. Sansão de novo vai entrar num relacionamento errado. Sansão de novo vai ser pressionado por uma mulher para contar o segredo da força dele para os filisteus. E Sansão, sabendo que ela o traiu várias vezes, porque ele contava uma coisa mentira e ela testava nele, ele sabendo isso, ele ainda finalmente contou o segredo dele para ela. E Dalila aplicou nele e cortou o cabelo dele. E eu quero que você leia comigo essa última citação, esse último texto. Vamos lá. Verso 19 do capítulo 16. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez, como antes, e me livrarei, porque ele ainda não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Triste essa última frase, não é? Peraí, mas eu não acabei de dizer que Deus jamais abandona você? Que Deus não retira a força de você? Que Ele não tira a bênção de você? Não acabei de dizer? E agora eu leio uma coisa completamente contrária. Eu acho que tem algumas pessoas para quem Deus olha e diz assim: vai valer a pena deixar ele passar por esse crisol. Vai valer a pena. Porque talvez esse seja o único caminho dele voltar para mim. Se ele perde tudo, vai olhar para mim de novo. Tem gente de quem Deus não vai tirar nunca. Vai seguir a vida dele. Porque talvez Deus olhe e diga assim: mas nem que eu tire tudo dele, não vai voltar para mim, vai me amaldiçoar. Então deixa a vida dele nesse mundo aqui pelo menos ser prazerosa, porque a eternidade não vai acontecer. Mas eu vejo Deus olhando para Sansão e dizendo: vale a pena investir nesse menino aqui, porque eu acho que ele ainda vai voltar para mim, vai voltar. Eu sei que está me ouvindo, você sabe disso, porque provavelmente você tenha comido o pão que o diabo amassou, literalmente. Provavelmente você tenha andado por caminhos assim que você nem imaginava andar. Quem sabe você nem percebeu que você tinha que andar por aqueles caminhos.
E sabe que Sansão é daqueles que... Eu vejo Sansão como aquele que basicamente... Eu não sei se o que eu vou falar está certo ou está errado. Eu vou dizer só um sentimento do meu coração, tá? Não é um sentimento humano no meu coração. Se Sansão não pecou contra o Espírito, ele sentiu que tinha pecado. Porque diz que o Espírito de Deus se retirou de Sansão. O pior de tudo é que a frase diz assim: Sansão não percebeu que o Espírito se havia retirado dele. A pior coisa do mundo não é o Espírito se retirar, talvez, é você não perceber. Porque para não perceber que uma pessoa que estava andando do teu lado parou de andar, é porque você não estava nem aí com ela. Você não percebeu que ela estava andando com você. Para Sansão não perceber que o Espírito tinha se retirado dele, é porque ele não percebeu que o Espírito estava com ele. E sabe, Deus faz um esforço gigantesco para você perceber que Ele está do teu lado, que Ele te acompanha, que o Espírito está aí te potencializando, te acompanhando. Sabe aquela coisa que você diz assim: meu Deus, me ajuda, eu cheguei no meu limite, eu não posso mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser. Até aqui eu fui com as minhas forças, mas o Senhor tem que me ajudar. Você não foi com a tua força coisa nenhuma. Você só foi até aí porque Deus está te sustentando. Parece que você está sozinho, mas olha para o lado, vê o Espírito. Sansão num momento não percebeu que o Espírito tinha se retirado dele, e ele se levantou com toda a sua arrogância e disse: eu vou fazer de novo como eu fiz sempre. Que disso eu conheço. E pronto. A grande maravilha dessa história é que Sansão, que um dia recebeu o Espírito e que viveu uma vida de altos e baixos, com baixos gigantescos, Sansão de novo foi tocado pelo Espírito. E Sansão respondeu ao Espírito. Sansão é aquele que viveu uma vida de mornidão e foi tão longe de Deus que foi para o fundo do abismo, mas que voltou. Será que a história de Sansão tem que ver com a sua história? Com a sua vida? Deus está dizendo para você: não interessa onde você tenha ido, não interessa que todo mundo diga para você que você foi longe demais, não interessa se você olha para dentro da sua alma e do seu coração e você diz assim: eu nem sinto falta de Deus, eu nem sei quem é Deus. Não interessa. Mesmo que o Espírito se retire de você, ele vai se retirar com a intenção de voltar para te resgatar. É isso. Ele está chamando você para te resgatar. Hoje, nesse momento. Eu tenho perguntado para Deus muitas vezes: Senhor, será que adianta pregar na igreja? Que dá a impressão que entra aqui e sai no outro ouvido. Parece que as pessoas não ouvem. Parece que as vidas continuam iguais. Será que tem efeito para mim aquilo que eu estou pregando, Senhor? Porque muitas vezes não tem enxergado nada. Mas Deus, de uma maneira especial, escolheu você. Chamou você. E você está aqui porque você respondeu ao apelo de Deus. Não é porque Deus chama todo mundo que Ele não escolheu você pessoalmente. E você respondeu. Não interessa em que momento da tua vida você está. Deus está dizendo: volta. Sabe o que está faltando? Está faltando a sua entrega de verdade mesmo. Aquela entrega que você diz: Deus, não tenho força, mas eu estou entregando. Me ajuda a entregar, eu estou entregando. Se manifesta para mim, na minha vida, por misericórdia. Então eu vou chamar você para fazer essa entrega. Não vou chamar você na frente. Mas se você quer mesmo fazer essa entrega, você canta comigo assim:
Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Diz para Ele: toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre seguir-te por onde for. Quero para sempre seguir-te por onde for. Senhor, nós somos tão fracos como Sansão, tão teimosos como ele, Senhor. O Senhor sabe. Tão desejosos e afoitos de fazer a nossa vontade como ele, Pai. Senhor, aqui dentro tem uma multidão. Nós temos aqui juvenis, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Muitos que ainda não fizeram aquela entrega, Senhor. Muitos que ainda não decidiram conhecer o Senhor por si mesmo, pessoalmente. Estamos fazendo essa entrega, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, dos pensamentos, dos dons, dos bens. Ó Senhor, por favor, Senhor, nos acompanha na nossa caminhada. Vê o que a gente precisa, Senhor. Não deixe com que o Teu Espírito nos abandone jamais. E se por acaso a gente sentir que foi longe demais, Senhor, se em algum momento o Senhor se retirou ou se retirar de nós, que seja na intenção de voltar com maior força ainda. Não deixe com que a gente se perca, Pai. Nenhum dos Teus filhinhos e das Tuas filhinhas. Por favor, em nome de Jesus. Amém.